Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor vai falar conosco nessa manhã, onde diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Vamos repetir comigo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala com cada um de nós. Somos teus filhos e nós precisamos crescer, nós precisamos sair da meninice, sair da infantilidade, e a tua palavra que nos dá crescimento, que nos dá alimento, para que o nosso espírito vá crescendo e se desenvolvendo, e cada vez mais sejamos parecidos com teu Filho Jesus. Espírito Santo de Deus, fala aqui conosco, traz nesse lugar poder, traz revelação, leva-nos nesta manhã a entrar nessa luz da palavra e enxergarmos ainda um pouco mais da plenitude de Cristo. Amém. Você pode se assentar, querido. Quero falar um pouco nessa manhã sobre realidade, a nossa realidade espiritual. A gente tem que viver. Eu vou citar muitos versículos aqui. Não sei se você vai conseguir entender a mensagem. Eu acho que vai, entendeu? Presta bem atenção na hora que a palavra está sendo anunciada. Não deixa teu pensamento vagar não, querido. Senão, se você perder, eu creio que essa pregação, se você perder um pedaço do meio, você não vai entender a pregação inteira, não sei, tá? Então vamos prestar atenção. Diz para quem está do teu lado, presta atenção no pastor. Diz para ele, se acorda e presta atenção, viu? Não deixa dormir não. Então nós vamos combinar assim, se o teu irmão dormir, você faz assim, ó, e dá aquela cotovelada, sem querer, você falou desculpa aí, mas, entendeu? Ele vai entender. Glória a Deus, querido. Primeiro dia da semana, domingo, nós estamos aqui dando nosso sacrifício ao Senhor. Não só no louvor, mas também quando nós sentamos e prestamos atenção nele, nós estamos dando o nosso tempo para ele, porque ele é digno disso. Glória a Deus. Então, eu quero falar com você que o fator tempo, ele deixa de existir quando você entra numa realidade espiritual. Eu pergunto para você, no céu existe relógio? No céu existe ontem, hoje, amanhã? Não. No céu existe tarde e manhã? Não. O céu, ele é o tempo todo. Ele é o tempo todo. Essa passagem que nós citamos, embora eu vou citar uma outra antes, que é Efésios 2,6. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não marquei. Efésios 2,6, só para a gente entender um pouco, eu já falei muito dessa passagem, mas eu quero colocar ela para a gente continuar. Que diz assim: e juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez, é tudo passado, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí eu olho para você, você olha para mim, você fala assim, eu estou aqui? Depende. Meu corpo está aqui, e a minha alma que sente o ambiente, sente calor, sente frio, e sente as coisas do mundo, ela está aqui. Mas o meu espírito, a palavra do Senhor está numa outra realidade. Ele está sentado com Cristo nas regiões celestiais, reinando com Cristo, abençoado com Cristo, justificado com Cristo. Amém? Então nós precisamos entender a realidade espiritual e vivê-la no nome do Senhor Jesus. Quando Jesus disse assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, é e há de vir, tudo que ele falou ali, em Jesus o tempo todo ele sempre foi o princípio e o fim. Ele não teve um tempo que ele foi princípio e outro tempo que ele teve o fim. Para Jesus, na realidade espiritual, ele sempre foi o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o começo, o fim, o começo de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Espiritualmente sempre ele foi. Glória a Deus. Então, aqui em Hebreus, vai dizer assim, 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A passagem que nós citamos no começo, olha que lindo, querido. Olha, Jesus está falando com os discípulos, né? E ele diz assim, ora, eu acho que não é com os discípulos, porque João 3 deve ser Nicodemos, ali depois de Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu,
senão aquele que de lá desceu. Ele está falando dele. A saber, agora ele fala de uma realidade espiritual, o Filho do Homem que está no céu. Mas se ele estava ali na terra conversando, como que ele está no céu? É isso que a igreja precisa entender, porque o mesmo que aconteceu com Jesus acontece com nós, a noiva. Jesus estava falando ali com alguém, ele está dizendo que desceu, mas também está no céu. Porque o Espírito do homem, falando da igreja, ele tem a mesma substância de Deus. Foi Deus que soprou o Espírito no homem, sim ou não? Então o seu Espírito é a essência de Deus. O Espírito que ele deu para você tem a mesma substância de Deus. Então o seu Espírito pode estar lá, como Jesus disse assim: eu estou no céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas o Filho do Homem estava na terra. Mas ao mesmo tempo, tem uma realidade espiritual para a gente viver, querido. Entendeu? Nós estamos estudando aqui no sábado na escola bíblica, já falamos sobre isso, acho que algumas semanas atrás, que nós podemos estar trabalhando e tendo comunhão com Deus. Nós podemos estar dirigindo e tendo comunhão com Deus. Nós podemos até estar estudando, mas o nosso espírito está tendo comunhão com Deus. O espírito não precisa se desligar de nada, a realidade dele é outra. E às vezes a gente pensa que quando eu vou orar, agora sim eu vou ter comunhão com Deus. Eu saí do quarto de oração, fui trabalhar, esquece Deus, Deus não existe mais, só quando eu vier de novo no quarto orar com Ele, ou estiver no culto. Essa não é a realidade espiritual. A realidade espiritual é que você está o tempo todo conectado com Ele, o tempo todo você está junto dEle. Amém? Você também é filho do Pai, que está no céu. Porque onde está o teu Deus, ali você está. Deus te chama para mais perto. Amém? Então você vê que não há nem mudança de tempo e nem de lugar em Cristo Jesus. Olha, tempo e lugar. Porque quando ele estava na transfiguração, olha que interessante. Jesus subiu para o monte, Pedro, Tiago e João foi com ele. Chegando lá, ele se transfigurou. O que quer dizer isso? Ele mostrou a glória que ele sempre teve. E ele brilhou, e aquilo era muito forte. E os discípulos ficaram assustados, porque ele é o Jesus que estava com ele ali na terra, carne e osso, de repente ele se transfigura. E ele não tinha nem morrido, nem ressuscitado em glória ainda, mas em vida ele já mostrou. Por quê? Para Deus não existe tempo e nem lugar. E Jesus, mesmo ainda que não tinha morrido, ele mostrou a realidade espiritual que ele sempre teve. Amém? O Tiago 1,17 diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então esse não pode haver mudança e sombra de variação vale para o Pai, vale para Cristo e vale também para a igreja. Porque o seu espírito não envelhece, o seu espírito não está no tempo, o seu espírito está em outra posição. Não está, o teu espírito não precisa estar conectado com as coisas da terra. O teu espírito foi feito para estar conectado nas coisas do céu, a viver na atmosfera do céu. Quem precisa viver a atmosfera da terra é o meu corpo, que respira esse oxigênio, que tem o sol que me abençoa, que tem a água que me nutre, que tem o pão que me alimenta. Mas o meu espírito vive uma outra realidade. Não há também mudança, nem sombra de variação. Meu espírito está com Deus. Glória a Deus, querido. Aí nós vamos ver aqui, ó, João 12:26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, o que Jesus diz? Ali estará também o meu servo. Quem aqui é servo do Senhor? Levanta a mão. Aonde você está então agora? Ele disse isso: onde eu estou, estará ali o meu servo, vai estar comigo. Aí você pula para outra passagem, João 17:24. Pai, antes de Jesus ser crucificado, aqui no 17, ele estava fazendo uma oração, né, sacerdotal para todos aqueles discípulos que iam ficar. Ele diz: Pai, a minha vontade
é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual que é o desejo de Jesus? Que onde Ele está, aquele que o Pai deu também esteja com Ele. Você vai falar assim, não pastor, mas um dia eu vou estar lá. Não, querido, a realidade espiritual é outra, é isso que eu estou querendo que você entenda. O seu corpo não está lá e nem pode entrar lá ainda, ele precisa ser glorificado. Mas é a vontade de Jesus, e Ele é Deus, e a vontade dEle foi feita, amém? Porque nós já estamos com Cristo Jesus. Aí vamos para o Hebreus, não está aí, né? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha, o que ele está falando? O santíssimo lugar do céu já foi aberto para vocês. Então vocês têm uma realidade nova para viver. Agora vocês podem viver na minha sala, no meu trono. Porque a sala do trono falava no Velho Testamento que era a chamada sala do rei. O rei tinha uma sala que chamava sala do trono. E ali ele estava sempre com o cetro na mão. Se alguém entrasse e ele não abaixasse o cetro, não podia ir, que o rei não estava bom aquele dia. Mas Deus deu uma liberdade para nós, porque Ele é nosso Pai, e pelo sangue de Jesus diz, filhos, pode vir no Santo dos Santos, vocês podem viver aqui comigo, vocês podem estar na sala da minha glória, onde os querubins estão o tempo todo dizendo, santo, santo, vocês podem estar ali comigo. Então Jesus abriu uma nova realidade para nós, uma realidade espiritual diferente. Agora o problema é se a igreja está vivendo essa realidade, porque a igreja hoje ela busca aquilo que é para Israel, porque para Israel, o povo judeu, Deus tem uma promessa terrena, como a areia do mar, mas para nós é como as estrelas dos céus. Nós é lá em cima, arrebatados, viver com Cristo, já estamos arrebatados em espírito, só falta o nosso corpo. Mas não está vivendo, querido, as coisas da terra, amarrado com as coisas da terra. Tudo que a igreja busca parece que são as coisas da terra para suprir um prazer almático e não tem nada de espiritual. Por isso, a pessoa que é espiritual, que ela vive a realidade de estar sempre no céu, o tempo todo, para ela, se ela tem muito, se tem pouco, não muda nada. Se ela está sofrendo traição ou não, também não muda nada, porque ela vive uma outra realidade. E as pessoas dizem por aí, você já viu um ET? Olha, tem os ETs estão aparecendo. Querido, nós somos ETs. E tem uns que parecem mesmo, né? Se olhar bem assim do lado, você vai ver, tem uns que parecem ET mesmo. Porque nosso mundo não é aqui, a gente vive uma outra realidade. A gente vive uma outra realidade. Só que a igreja, de uma maneira geral, assim, uma boa parte, ela não está vivendo essa realidade. Porque ela quer as coisas da terra, ela quer se completar com as coisas da terra, e o coração do homem foi feito para ser completo com Jesus Cristo e nada mais. Por isso, se você tem Jesus Cristo, você tem o maior tesouro da sua vida. Você tem ouro, você tem prata, você tem pedras preciosas, você tem paz, você tem amor. Cristo é rico, querido. E Ele transfere no seu espírito essa riqueza. Por isso, quando a gente vê uma pessoa que é muito irada, que não perdoa ninguém, uma pessoa chata, uma pessoa amarga, o que a gente fala? Essa pessoa é pobre de espírito. Porque ela não tem tesouro, ela não tem nada. Falta tudo, ela vive uma realidade totalmente terrena. Colossenses 3:1 vai falar dessa realidade também, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, está no passado, você já foi, o seu espírito já está lá. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então você tem que estar lá, porque você já foi ressuscitado. Para Deus, querido, por isso que eu falo, Deus está fora do tempo e da posição. Para Deus você já está lá com Ele, para Deus você já é salvo, para Deus você já é santo. Porque Deus não vê tempo, para nós aqui sim, estamos num processo de crescimento. Para Deus não, Ele já te vê. Por isso que diz que se a gente já ressuscitou com Cristo, nós temos que buscar as coisas do alto, onde Ele está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, olha lá, passado, e a vossa vida está, passado, oculta, juntamente com Cristo, em
em Deus. Então a sua vida está oculta nesse momento, guardada dentro de Cristo lá no céu. Sua vida espiritual, seu homem interior. Amém? Você crê nisso? É a palavra de Deus que está falando, querido, não sou eu. Amém? Então, não é só a posição da igreja aqui, mas também a realidade da igreja que nós vamos ver. Posição, diz comigo, posição da igreja e realidade da igreja. Então vamos ver aqui, ó, Efésios 1:18, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não está falando que um dia você vai ter a riqueza da glória, está dizendo que Paulo está orando, olha, eu oro para que Deus abra o entendimento de vocês, e vocês vejam a riqueza da glória que já está em você. Não está esperando o tempo um dia você ser rico, não está esperando uma posição de um dia você estar no céu, mas Paulo está dizendo, eu quero que abra o entendimento de vocês, vocês vejam agora que vocês têm a riqueza da glória, da herança nos santos, todos os santos vão herdar essa mesma glória, e vocês já têm ela. Então eu olho para você e eu vejo a pessoa mais rica do universo, porque dentro de você tem a riqueza da glória de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, ou complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Querido, você é rico em glória. O Espírito do Deus vivo e eterno vive dentro de você. E como o Espírito Santo, que também é Deus, ele não está preso nem à posição, porque ele está aqui, está em todos os lugares. E ao mesmo tempo ele não está preso ao tempo, muito embora nós vivemos no tempo. Ele transfere para nós essa riqueza e glória já, agora. Eu quero levar essa palavra para que você tenha consciência que já é agora. Amém? 1 Coríntios 6,11 está ali, aonde fala assim: tais fosses alguns de vós. Está falando de um monte de pecado ali, de pessoas que pecaram, mas Paulo diz assim no 11: tal fosse algum de vós, tudo passado, mas vos lavaste. Está sujo agora? Não, diz que vos lavaste. Sim ou não? Não sou eu que estou dizendo. Mas fosse santificado. Está no passado ou no futuro? Já foi santificado. Porque Paulo está falando de uma realidade espiritual. Isso que eu quero que você capite. Capite minha mensagem? Mas fosse justificado. Você vai ser justificado um dia ainda? Não, porque se você não foi, Jesus voltar, você fica. Você tem que já estar justificado. Porque ninguém sobe se já não foi justo. Se já não recebeu Jesus Cristo, já não tem o sangue sobre ele. Mas fosse justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A pessoa está cursando um curso de direito, advocacia, né? E ele está cursando o curso e ele se forma. Ele recebe aquele número que chama CRQ, é isso? Não sei quem entende, é isso, né? Ele tem um número que ele ganha lá, que agora, pelo todo o território nacional, ele tem que ser reconhecido como um advogado. Alguém que pode ser advogado, alguém que pode ser juiz, porque está lá. Só que quando ele sai da faculdade, ele se formou, ele é advogado ou não? Sim ou não? Ele recebeu o diploma, aquela coisa toda, teve a formatura. Ele é um advogado, sim ou não? Agora eu pergunto, mas ele é um advogado experiente? Sim ou não? Não, mas é um advogado. É isso que eu quero que você entenda. Você fala, mas como que eu fui santo se eu ainda não sou? Você já recebeu o diploma, porque Jesus já te santificou. Mas agora você vai na prática, no dia a dia, porque nós aqui vivemos no tempo, embora o nosso espírito não viva essa realidade. Mas você tem que entender que no seu espírito você já é um santo de Deus. Quando uma pessoa está cursando, por exemplo, um curso de medicina, ela não sabe tudo ainda. Ela entrou no primeiro ano, não sei, é 5, 10 anos, 8 anos, vai longe de medicina, né? A pessoa está cursando. E quando ela está cursando, o que ela vive no coração dela? Ela fica pensando lá na frente, puxa,
eu estiver formado, trabalhando, aquela área, né? Tem gente que gosta de crianças, outro gosta de outra coisa, na medicina, e vai, ela pensa, ela sonha com aquilo. É isso que nos dá esperança. Quando nós olhamos, nós estamos no tempo, mas quando nós entramos na realidade espiritual, você fala assim, puxa, mas eu já sou santo, e um dia eu vou estar inteiro vivendo lá na santidade 100%, mas aqui cursando eu já sei que eu sou um santo, já sou um médico, já sou um advogado. Agora você pode pensar assim, pastor, mas é perigoso pregar isso, porque tem pessoa que vai falar, bom, já que eu sou um santo, já sou santo mesmo, então eu posso fazer o que eu quero agora, já sou salvo, já sou santo, eu vou pecar. Querido, não é porque existe funileiro de carro, que você pega um carro novo e sai batendo todo muro por aí, sim ou não? Você faz isso? Não, recebi um carro novinho, que bênção! Você cuida dele o máximo que você pode. Às vezes acontece um risquinho aqui. Eu fui sair de algum lugar, esfregou no poste. O que você faz? Você vai lá e cuida. Que isso é quando a gente pede perdão por um pecado aqui, outro ali que a gente comete. Mas para Deus, na realidade espiritual, você é santo. Porque Jesus, o Filho do Pai, santificou você. E Ele tem poder para isso. Você está entendendo? Então, essa pessoa que diz assim, já que eu sou santo, então agora já fui santificado, eu vou sair pecando. Não, esse não foi santificado. Porque se ele fosse, ele dizia, o carro meu eu não quero riscar. Eu não quero tirar nem o plástico do banco. Tem gente que anda vários meses com o plástico no banco, né? É assim, você quer cuidar, cheiro de novo, coisa gostosa, é isso aí. Alguém vem entrar no seu carro, você diz, espera um pouquinho, deixa eu dar uma cheirada em você, você não está muito fedido. Porque senão vai impregnar no meu couro. Não é? A nossa vida é assim, querido, já somos abençoados, nosso carro é novo. A Bíblia não diz que você nasceu de novo, novo é novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você está zeradão. Agora cuide para não riscar. Né? Os homens não têm esse problema, mas não faça como as mulheres, né? Que vivem batendo o carro para lá e para cá, e riscando, né? Entendeu? Então, cuida bem do seu carro. 1 Coríntios 1:2 diz assim, a igreja de Deus, Paulo está falando, olha a saudação de Paulo já no comecinho aqui. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, não diz assim, aos que serão santos. O que Paulo diz? Aos santificados, está no passado, está falando de posição, aos santificados. Quer dizer, o teu espírito está à direita de Deus, você já é santificado. É essa realidade que eu quero abrir a sua mente para você entender que você já está lá e você já é santificado. Aos santificados em Cristo Jesus. Agora fala da realidade, chamados para ser santo. Não parece uma coisa meio contrária? Aos santificados, chamado para ser santo. Ao santificado, você está no céu. Está falando do seu espírito. Aos santificados não, perdão, deixa eu ler aqui de novo. A igreja que está em Corinto, aos santificados, posição, você está com Deus no céu. Chamados para ser santo, realidade. Porque eu já sou santificado no Espírito, agora aqui vivendo na terra. Meu Espírito está conectado comigo, é claro. Está no céu, mas está aqui. Eu vou manifestando as obras do Senhor, a santidade. Eu vou mudando a minha vida, não com esforço, porque se meu homem interior está à direita do Pai, e eu estou cheio do Espírito, eu vou manifestando as obras de Deus, porque eu fui feito para andar nelas. Glória a Deus. Que em todos os lugares invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:10 diz assim, pois somos, olha que palavra é essa, pois somos feitura dele, diz assim, eu sou feitura do Pai. A palavra feitura significa obra-prima, aqui, uma coisa que já está acabada. Olha como é que Deus vê a gente, porque Deus não está preso ao tempo, Ele já está me vendo lá no céu, 100%, com o corpo glorificado, sabe, na plenitude de Jesus Cristo. Então, para Ele, por isso que Paulo escreve aqui, pois somos obra-prima dele, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você já é obra-prima, está lá. Mas agora aqui na terra, realidade, andar nas obras do Senhor. Você foi feito para andar sobre elas. E a igreja, querido, é o melhor que Deus pôde criar. E Ele sempre cria o bom, o excelente.
Porque quem inventou a igreja, não a placa, nem a denominação, e nem esse prédio, quem inventou a igreja corpo, foi Deus, e Deus criou o melhor. Porque Ele ama o seu Filho Jesus, com amor eterno, e o Pai disse assim, vou dar uma noiva. Mas que noiva que Ele vai dar? Uma noiva abençoada, uma noiva rica, uma noiva santa. Glória a Deus, é o que você é. Então eu começo a avançar espiritualmente quando eu descubro quem eu sou. Eu sempre falo que nós temos que saber quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós. Então eu preciso saber quem eu sou. Então, quando eu começo a entender que eu já fui justificado, que eu já estou santificado, que eu já estou à direita do Pai, que está tudo uma bênção, que eu já sou um homem novo, fica fácil de isso se tornar realidade no tempo aqui na terra. Porque a pessoa que não enxerga isso, ela vai sempre dizer assim, não dá, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, não vou, eu vou sair da igreja. Porque ela não entendeu que se ela entregar a vida de verdade para Jesus, ela já é santificada, ela já foi justificada, ela só vai manifestar aqui na terra, com o corpo dela, a justiça de Deus. Amém? Então não é tentar ser aquilo que eu espero ser, querido, mas é descobrir aquilo que eu já sou. Se você fosse um rei, e seu filho nascesse, e esse menino vai crescendo, quando ele começa a entender, ele diz assim, epa, eu sou filho do rei. E ele começa a entrar na criancice, depois na adolescência, na juventude, e na cabeça dele, eu sou filho do rei. Então ele já cria nele um espírito de rei, embora ele seja um príncipe ainda. Então aquela criança, ela não precisa se esforçar para ser filho de um rei. Isso que eu quero que você entenda. Ela já é filho do rei naturalmente. Então você que já nasceu de novo, você não precisa esforçar para ser alguma coisa. Você precisa entender que você já é filho do Pai. A Bíblia não diz que você um dia vai herdar. Paulo vai escrever lá, somos presente, herdeiros de Deus. E somos co-herdeiros com Cristo. O Pai nos enxerga da ótica certa, nós enxergamos as coisas diferentes. Você já é filho do rei. Você já é rainha e você já é príncipe. Você já foi destinado. A Bíblia vai falar em Apocalipse em vários lugares que nós vamos reinar com Cristo. Quem que reina? Reina quem é rei também. É claro que Ele é o rei mor. Ele é o rei dos reis. Mas chamou reis para Ele. Glória a Deus. Chamou sacerdotes. Chamou profetas. Nós já somos isso, querido. Em nome de Jesus. Que isso entre na tua cabeça. Amém? Então é mais uma questão de visão, querido. Você tem que assumir o que você é. É filho ou não é? É santo ou não é? Assuma. Porque a Bíblia, todos os versículos que eu citei para você já fala que a gente é. Vendo da ótica de Deus. E nós temos que ver lá de cima. Como Deus vê. Senão a gente enxerga tudo errado. Você sai andando no centro de uma cidade, por exemplo, cheia de prédios. Você vai lá na Avenida Paulista de São Paulo, aqueles prédios. Você só consegue enxergar de baixo para cima e parece que tudo está... É uma ótica que você tem, tudo tão grande, tudo tão medonho. Aí você pega um avião e você vai lá no alto e fala, nossa, que pequenininho, eu pensei que era uma coisa tão grande, mas parece que São Paulo até ficou pequeno. Porque você está vendo de uma ótica diferente. Quando você está no céu e começa a enxergar de lá para cá, você enxerga as coisas diferentes, daqui para baixo, você vê tudo impossível, tudo grande, eu sou uma desgraça, eu não dou certo. Aí você entrega a vida de verdade para Jesus e começa a enxergar de cima para baixo e diz, eu sou uma bênção, eu sou santo, sou justificado, o Senhor me deu riqueza e glória no meu coração, eu fui convidado para ser filho, herdeiro, morar no céu. Você enxerga as coisas diferentes. O problema do ser humano é a ótica, da onde ele está enxergando, da onde que ele está vendo. Se eu vejo da onde Deus está vendo, eu enxergo como Deus. Agora, se eu vejo da onde o homem está vendo, eu só enxergo como homem. Eu vou enxergar as coisas todas finitas e vou enxergar as coisas que são impossíveis para mim. Amém? Se todo mundo tivesse essa consciência, fica mais fácil a gente, na realidade, se santificar no dia a dia. Porque já somos santos. Agora eu vou só manifestar a santidade que está dentro de mim. Eu não sou santo porque eu sou bonitinho ou porque eu sou da igreja tal. Eu sou santo porque Ele é santo. Pedro vai dizer, sede santos, porque Ele é santo. É uma ordem para nós, querido.
Não está dizendo, é impossível, cabeçudo, você não vai conseguir. Só eu, ele diz, não, sede santos, porque eu sou santo. O meu Espírito foi repartido, o meu Espírito está dentro de vocês. Vocês podem ser santos. Sim, amém? Glória a Deus. Então quando você vê, olha, é questão de visão. Quando você vê que você está morto, você morre. Você entende o que eu estou dizendo? Porque nós precisamos morrer para nós mesmos, sim ou não? Quando você vê você morto, você consegue morrer. Agora, quando você não consegue enxergar você morto, você não consegue morrer. Quando você vê que você, em Cristo Jesus, já ressuscitou, você ressuscitou. É tentar enxergar, querido, essa ótica, amém? Então, quando você vê que é santo, você consegue se santificar. Você é santificado. É tentar enxergar você já mudado na ótica, na realidade espiritual. Lá de cima, sem tempo, sem lugar. Quando estiver no céu, não, aqui na terra já. Aqui na terra já. Vem o teu reino, aqui na terra como já é no céu. A palavra já está falando. Nós não vamos esperar no céu, para o céu descer aqui um dia, quando Jesus vier, e implantar o reino. Para a igreja, o reino já desceu. Que nós vivemos no meio desse reino. Um dia nós estaremos lá, porque é o reino de Deus. Enquanto eu não estou lá, o reino de Deus invisível está comigo. Agora, se o reino do céu já está na terra e eu vivo dentro dele, a paz, a alegria, é amor, porque o reino de Deus tem isso. O reino de Deus tem perdão, tem misericórdia. O reino de Deus é um lugar santo, porque diz que nem um maldito entra lá. Lá não tem mentira. Então aqui na terra, já que o reino também já desceu, eu já vivo essa esfera. Amém? Porque dentro do céu ninguém tem maldade, dentro do céu ninguém tem raiva, dentro do céu ninguém quer se vingar. Mas enquanto eu não estou lá em realidade com o corpo, com a alma, mas meu espírito está, o reino de Deus está aqui. Eu já vivo essa realidade. Eu não consigo ter raiva. Eu não consigo ter ódio. Eu consigo ter a misericórdia de Deus, porque eu estou infiltrado nesse reino. E esse reino transfere para mim misericórdia. Glória a Deus, querido. Você pode, igreja, nós podemos. Nós podemos, porque Ele está conosco, nós podemos. Porque Jesus fez uma obra completa, querido. Jesus não foi lá na cruz e fez uma obra meia boca, meio assim, vamos dar um quebra-galho aqui, não. Ele fez a obra completa para cada um de nós. Vamos para a cruz e vamos nos apossar de tudo aquilo que Jesus conquistou. Eu não sou uma desgraça, não, eu sou uma bênção em Cristo Jesus. Eu não sei se vou morar no céu, não, eu já moro no céu, já estou com meu Pai, eu amo Ele. E eu não consigo sair dessa sala do trono. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Querido, tem muita gente que fala assim, eu não vejo a hora de ir no culto, porque é muito gostoso, as músicas, a gente sente uma presença. Amém, glória a Deus, eu também sei que sente. Mas dá para você viver isso todos os dias, porque Deus não está preso a um ambiente. Onde você está, Ele está com você, você está com Ele. E você pode ter esse ambiente de glória lá onde você está. Você pode ter esse ambiente em glória no meio de uma tempestade terrível. Você pode ter esse ambiente de glória no meio de um furacão Irma. Tudo está sendo levado, tudo, e você está na paz, porque Deus está comigo. Entendeu? Glória a Deus. Então, ver o fato consumado determina o caminho para a percepção deste fato. O fim é alcançado pela visão, e não pelo desejo, mas é pela visão. Se você já enxerga, você alcançou o fim. A pessoa precisa de um milagre, de uma cura. Uma enfermidade terrível apareceu nela, e ela vai orar. Como que a Bíblia ensina que esse milagre virá na vida dela? Que ela vai esperar o tumor sair para dizer agora eu creio, ou ela crê antes? Ela vive uma realidade antes, ela vê antes. Quando você ora para qualquer coisa, querido, seja para você ou para alguém, para qualquer problema, se você não tiver visão de enxergar lá do céu, que você está do lado de Cristo e diz, Senhor, eu estou do teu lado, o Senhor tudo pode, isso aqui não é nada para o Senhor.
E quando você enxerga com os olhos da fé e diz: eu sei que eu vou ser curado, eu sei que eu vou passar esse problema. Primeiro você enxerga com os olhos da fé, depois há a manifestação daquilo que você vê. Por isso toda vez que você olha para você e diz: ai, coitado de mim, eu sou uma desgraça, vai ser difícil você ser uma bênção. Então em Cristo Jesus você tem que olhar com o foco: eu sou uma bênção, aleluia, o Espírito Santo está comigo. E quando você enxerga que você é uma bênção, aquilo que você está enxergando do mundo espiritual começa a ser uma realidade para você. Agora, se você não enxerga, fica difícil, querido. Se você não tem visão, fica difícil. Nós temos que pedir para Jesus. Paulo era um religioso, sim ou não? Por causa da religião judaica, ele estava matando crentes. Aí eu pergunto para você: Paulo tinha o foco certo? Paulo estava enxergando as coisas certas? Sim ou não? Todo mundo fala: não! Não estava. Aí Jesus aparece para ele, ele vê a glória de Jesus. Ele vai para a casa lá do, esqueci o nome, Ananias, né? Depois de 3 dias, Ananias ora para ele. O que acontece com os olhos dele? Caiu como escamas. Sabe o que é isso, Paulo? Você vai enxergar do jeito que eu enxergo agora. Você estava perseguindo os crentes, agora você vai olhar como eu, Paulo, Jesus, e você vai enxergar que crentes não são o seu inimigo. Você vai fazer parte desse povo, você vai enxergar comigo. E agora, em vez de você matar, você vai trazer vida onde você passar e levar o meu evangelho. Sabe o que precisa para a igreja, querido? Essa oração de Ananias para nós, esse momento de dizer: Senhor, tem que cair por terra as escamas dos meus olhos, eu não estou enxergando direito. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor coloque os teus olhos em mim e eu enxergue como o Senhor enxerga. Quando eu olhar para alguém, quando eu olhar uma situação, eu não quero enxergar com meus olhos. Eu não quero enxergar nessa realidade humana, eu quero enxergar da realidade celestial. E olhar as coisas da maneira certa. Jesus, querido, se nós fôssemos Cristo, você pode ter certeza que nenhum daqueles discípulos a gente escolheria, principalmente o Pedrão. Mas Jesus, ele é Deus, ele olhava lá na frente, Pedro, dizendo: esse rapaz vai ser... Todo mundo, às vezes, eu acho que no meio do grupinho dos 12, eles tinham uma certa bronquinha de Pedro, porque tudo que... Já viu na salinha de aula, às vezes criança, você vai perguntar uma coisa, só uma que levanta, toda hora responde, não deixa o outro falar, tu vai falar: ai meu Deus, essa menina é chata, esse menino é goiaba, né? Qualquer pergunta que Jesus fazia, Pedro corria na frente e respondia, ninguém tinha chance. Jesus vinha andando sobre as águas, ele dizia: eu também quero andar, chama eu, e lá vai ele. Os outros ficam só olhando, começaram a ficar com bronca de Pedro. Só que Jesus olhava esse cara, com essa coisa dele atirar, dizer: esse vai ser aquele que vai, pescador de homem, não é? Jesus não chamou ele para ser pescador de homem? Esse vai fazer a primeira pescaria em Pentecoste. Esse vai inaugurar o reino. Porque Jesus enxergava ele mudado. Sabe que a gente olha para as pessoas, a gente quer evitar. Ah, essa pessoa é chata, essa aqui fala muito, aquela ali. A gente quer evitar, querido, olhe com os olhos de Deus. Essa pessoa pode ser uma bênção. Eu vou encostar nessa pessoa e eu vou transferir para ela as coisas certas. E não correr das pessoas. Se a igreja viver correndo dos problemas e das pessoas que são problemáticas, querido, nunca a gente vai salvar e mudar a vida de ninguém. E a gente vai querer só os bonitinhos, só os bonzinhos perto de nós. Mas não é assim. Jesus andava atrás dos estragados. Zaqueu, ladrão, ordinário, sem vergonha, corrupto, brasileiro. Que a gente reclama dos políticos. A política do Brasil é a cara do povo brasileiro. Tomba um caminhão, todo mundo vai lá, cata as coisas, não quer nem saber se o motorista está morrendo. É lata de leitinho, todo mundo levando para casa. Vão levar o que pode, ninguém salva o motorista, ninguém faz nada por ele ali. Vê que tem um sinal que pode roubar, corre lá para um aparelhinho e faz coisa roubada. Não pode, querido. A gente tem que ser diferente. E a gente quer os bons do nosso lado. Jesus ia atrás do ladrão, atrás de prostituta, atrás de pecadores. Jesus olhou para aquela mulher adúltera, que todo mundo queria tacar pedra, mas ele diz: eu vejo aqui uma mulher restaurada, de volta para a família. E eu também não taco pedra em você, não. Querido, Jesus olha de um jeito diferente, que nós possamos pedir: Senhor, me dá graça nos meus olhos. Aleluia, querido. Romanos 8:30.
Aqui está uma carta de como Deus já nos vê. Presta atenção nessa carta que é para você e para mim. E aos que predestinou. Eu pergunto para você, você vai ser predestinado ou você vai ser predestinado futuro ou você já foi predestinado? E aos que predestinou. Antes que existisse tempo aqui na terra, que tantas coisas aí faz milhões de anos que existe, antes que existisse tudo isso, lá na fundação, antes da fundação, Deus já te via, porque para Ele não existe tempo. Ele diz, você vai falando o nome de cada um. Ele falou, você já está predestinado. Mas não é, toma cuidado, né? Não é a coisa da predestinação que tem por aí, que Deus escolheu um para morar no céu e outro no inferno. É que Deus já enxergou que você ia dar a vida para Ele. Então Ele já predestinou. E também, a esses também chamou. Então se Ele predestinou, Ele chama também, que agora é o chamado por causa da eleição. Que eleição? Eleitos aqueles que entregaram a vida para Jesus. E os que chamou, está tudo no passado, também já justificou. Deus já via você justo lá atrás. E aos que justificou, a esse também glorificou. Deus já no passado via você em glória com Cristo, brilhando como o sol com Ele. Com o corpo glorificado, com o corpo ressurrecto. Amém? E a meta foi alcançada. A igreja já chegou à glória. A esses também glorificou. Aqui está elaborado toda a história da redenção. Então você vê que aqui na carta dos Éfesos, sai do tempo, querido, e vai para a eternidade. Não, eu estou misturando aqui, espera um pouquinho, está no Romanos, Mas na carta dos Éfesos, lá em cima que nós lemos, 2:10, sobre feitura e tudo mais, a carta dos Éfesos é uma carta que ela sai do tempo, e ela vai para a eternidade, onde não tem tempo, e ela fala as coisas como realidade final, que está diante de Deus. E olha aqui no Efésios 5:25. A gente pode dizer assim, agora nós estamos indo para o fim, querido. Pastor, o senhor está falando que eu já sou santo, mas é difícil. É difícil. Então olha o que diz essa passagem aqui para a gente entender. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nesse texto, o que a gente vê? Que se exige o amor do marido, é a submissão da esposa. Porque depois continuando diz, esposa, seja submisso, marido ame. Então o que está exigindo aqui é o amor do marido e a submissão da esposa. E a questão aqui não é como ser marido ou ser esposa, mas como sendo marido ou esposa você deve viver. Não sei se você está entendendo, você está falando como já é marido e já é esposa, não é tentando ser marido e tentando ser esposa, mas como marido, como você deve tratar a sua mulher, e como esposa, como você deve tratar com o seu marido. Então perceba que a ótica é diferente, amém? Diz assim, pastor, está difícil de entender. Tá ou não está? Está fácil? Não está dizendo que você tem que se esforçar para ser marido, diz você que já é marido, ame sua esposa. Você que já é esposa, seja submissa ao seu marido. Vamos transmitir porque a gente está falando. Você que já foi santificado, seja santo. Você não precisa se esforçar, porque você já é filho de Deus para manifestar. Amém? Não é que deve amar para ser esposo, querido, e nem deve obedecer para ser esposa, mas sendo marido você deve amar, ou sendo esposa você deve obedecer. Então não se trata aqui de fazer para ser, diz assim comigo, fazer para ser, mas de fazer por causa do ser. Entendeu? Vou repetir, não se trata de fazer para ser. Você não ama para ser marido, e a esposa não é submissa para depois ser esposa, ela é esposa, por isso que ela é submissa, é marido, por isso que se ama. Então, não se trata de fazer para ser, mas de fazer por causa do ser.
Por que você consegue ser bom? Porque você já é a noiva abençoada de Cristo. Você já tem a glória de Deus aí. Você ama porque você é filho de Deus. E esse princípio, querido, se aplica à igreja. Porque quando diz lá em Efésios, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, está dizendo que os chamados não são lavados para ser igreja. Entenda bem, são lavados porque eles são a igreja. É o que diz lá. 1 Coríntios 6,11 que nós lemos, lembra? Tais fosse algum de vós, mas vos lavaste. Abraão foi chamado porque ele era um homem de fé, sim ou não? Não. Abraão não foi chamado porque ele era um homem de fé, mas ele se tornou o pai da fé. Então ele não era, querido, Deus escolheu ele lá, ele estava perdido e foi chamado, mas por causa do chamado de Deus, ele se tornou um homem de fé. Porque você já é um chamado, um filho de Deus, por isso que você também é uma pessoa abençoada. Então você não precisa fazer alguma coisa para depois você ser alguma coisa. Olha, quando eu fizer tudo 100%, eu posso me chamar de santo. Não. É o contrário, porque você é santo, você começa a acertar e fazer as coisas certas. Glória a Deus. Paulo aqui então, em Efésios 5:25, que nós lemos marido e esposa, está observando a questão do pecado, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora, porque eu sou santo, eu nunca mais vou pecar, sim ou não? A Bíblia não fala que eu sou santo? Eu vou pecar até o fim da minha vida ainda uma vez ou outra? Sim ou não? Sim. Mas olha que interessante o que diz a palavra de Deus. Olha, aqui para a gente vai encerrar, fechar nesse assunto. Então, quando falou assim, tendo-a purificado por meio da água, por meio da lavagem de água pela palavra, falando de Cristo purificando a igreja, o objetivo da lavagem aqui talvez seja o refrigério pela emoção, querido, da mancha do pó e do mundo, como o Evangelho de João vai dizer aqui, ó. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão só o quê? Os pés. Quanto mais, o que está com mais? Todo. E depois Jesus fala o que para eles? Vós. Agora eu pergunto, você está limpo ou você está sujo? O que está sujo em você e de vez em quando você suja? O seu corpo já foi lavado. Tendo lavado pela lavagem de água pela palavra. Então o que acontece com a gente? A gente não anda no mundo. Quando a gente anda é o pé que pega pó. Então de vez em quando a gente precisa se renovar. A gente precisa pedir perdão. A gente dá uma escorregada aqui, outra ali, não é nada sério, porque coisa séria não é coisa de crente, entendeu? Às vezes você fica magoadinho com o esposo, magoadinho com a esposa, o filho te irritou, você fica um pouco irado. Isso não quer dizer que você vai para o inferno, que você está todo sujo agora. Você precisa só lavar o pé. Jesus disse isso, não é eu que estou dizendo, vocês já estão limpos, meus discípulos. É só o pé que precisa lavar, porque Pedro diz o quê, né? Lá estava Pedro de novo, então, me lava tudo aqui, cabeça. Não, Pedro, calma. Você já está limpo, Pedro. Eu já te limpei, é só o pé que precisa ser lavado. Você está entendendo, querido? Então a igreja já foi lavada. Tal fostes algum de vós, mas vos lavastes. Então agora pela lavagem, a igreja se mantém pura. Entendeu? Por isso que eu sempre falo, se alguma coisa deu errado, querido, se você ofendeu alguma pessoa, corre e conserta, lava o pé. Tá? Pela lavagem. Agora pela lavagem, então nós nos mantemos puros. Então o marido age como marido porque ele é um marido. A esposa age como uma esposa porque ela é uma esposa. A igreja age como uma igreja pura porque também ela é pura e foi lavada. É isso que está dizendo os Efésios 5:25. Marido, você ama a sua esposa, não é? Ama a sua esposa que aí você vai se tornar marido. Você já é marido, ama a sua esposa. Esposa, você já é esposa. Seja submissa. Igreja, você já foi lavada. Você já é pura. Você já é santificada. E viva como uma pessoa santificada. Glória a Deus. Então Deus vê a igreja, querido, totalmente pura, totalmente perfeita, porque Ele não está preso ao nosso tempo. Ele já está vendo a gente lá com Cristo naquele casamento eterno.
Então conhecer hoje a glória final no céu é a única forma segura de nós vivermos no poder dessa glória na terra. Já, você tem que ter essa visão, que é o que nós falamos hoje, vivendo a realidade espiritual, a gente tem que viver ela. Então vamos nos enxergar, querido, como Deus já nos enxerga na eternidade, amém? Fica mais fácil da gente progredir no caminho da santidade. Diz para quem está do teu lado, você já é santo. Você já ressuscitou. Amém? Vamos nos colocar em pé.